o gráfico dela é o ponto do R3 que é formado por XY e f de XY. Então, é como se você pegasse esse eixo aqui para ser o seu eixo Z e colocasse aqui, ó. Que nem eu fiz ainda há pouco para a curva de contorno. E aí eu represento a terna XY, f de XY, assim, olha, assim, ó. Assim, imagina que eu vou fazer aquilo lá. Imagina que eu vou fazer aquilo lá. Eu vou fincar aquele eixo Z no plano XY. Eu vou pegar aquele eixo Z aqui, vou pegar esse eixo Z aqui e fincar bem aqui, ó. De modo que ele fica aqui. Aí eu vou ter uma situação assim, olha. Tem uma situação assim. Aqui está o eixo Z. Aqui está o X, o eixo X. Continua para lá. Aqui está o eixo Y. Tá? E aquele domínio lá, ele vai estar aqui no plano XY. Aquele domínio. Vai ser uma coisa aqui, assim, aquele domínio. Tá? E aí, bem aqui está o ponto XY. Aqui o X, aqui o Y. E bem aqui no eixo Z, essa altura aqui, olha, essa altura, f de XY, eu marco aqui, ó. Marco aqui. Essa altura aqui. Isso aqui é o f de XY. E aí eu marco esses três pontos. Esses três pontos, x, y, f de xy. Tá? Aqui eu vou ter o ponto x, y, f de xy. Ok? E aí eu faço isso para todos os pontos. Para cada ponto aqui eu vou marcando um aqui no espaço. Esses pontos aqui, eles vão formar uma superfície aqui. Vão formar uma superfície aqui assim, ó. Uma superfície que ela se projeta no domínio. Ela se projeta no domínio. Isso aqui é uma superfície aqui assim. Tá? É uma superfície isso aqui. Essa superfície é o gráfico. É o gráfico da minha função. É o esboço do gráfico. Ela se projeta aqui, ó. Ela se projeta aqui, tá? No domínio. Então, quando eu pego o gráfico e achato ele no plano XY, eu tenho o domínio da minha função. Quando eu achato o gráfico no eixo Z, eu tenho o conjunto imagem da minha função. Tá? Então, quando eu estiver querendo desenhar gráfico, é importante saber quem é o domínio, quem é a imagem, porque me dá uma ideia da localização do gráfico. Entenderam? Então, isso aqui é gráfico de função de duas variáveis. Eu quero que vocês observem uma coisa, que é o seguinte, né? Esse aqui é o gráfico de uma função de uma variável, conforme eu estava explicando. Tá? Gráfico de função de uma variável, ele é uma linha no R2. Então, o gráfico de uma função de uma variável está no R2. O gráfico de uma função de duas variáveis está no R3. É uma superfície no R3. O gráfico de uma função de 4 variáveis vai ser uma coisa no R4. E aí a gente não consegue mais desenhar. O gráfico de uma função de 5 variáveis é uma coisa no R6. Você não consegue desenhar. Você pega 5 variáveis, o gráfico vai ser o conjunto. Por exemplo, olha aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu escrever aqui. Eu vou pegar aqui uma função de 4 variáveis. W igual a f de x, y, z. 4 variáveis. Quem é o gráfico dela? É o conjunto dos pontos x, y, z, que são as variáveis, e o valor dessa terna. Tá? Isso está no R4. Tá bom? E esse x, y, z percorre o domínio da função. Tá certo? De modo que não dá para eu desenhar Não dá para eu desenhar esse gráfico, o gráfico de uma função de 4 variáveis.
nem de 5 variáveis, nem de 6 variáveis. Não dá para desenhar, entenderam? Então, das funções de várias variáveis, 2 ou mais variáveis, só dá para a gente desenhar o gráfico para as funções de 2 variáveis, tá? 3 variáveis não dá mais, certo? Mas 3 variáveis vai ter algo geométrico ligadas a ela. Então, olha, é o seguinte, ó. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Pensem o seguinte. Aqui nesse, por exemplo, olha, por exemplo, o seguinte. Digamos que eu estou fazendo gráfico aqui de uma função, estou fazendo gráfico de uma função de 3 variáveis. Fiz aqui o gráfico de uma função de 3 variáveis, tá? E deu uma superfície assim mais ou menos, olha. Deu uma superfície assim, ó. Tipo um sino para baixo, assim, tá? Como eu falei, quando eu projeto aqui no plano XY, dá o domínio. Então, o domínio é uma coisa aqui, assim, tá? Quando eu projeto, esse aqui é o domínio da minha função. Quando eu projeto aqui no eixo Z, eu tenho a imagem da minha função, tá? Às vezes isso dá o Z todo, às vezes o domínio aqui dá o R2 todo também. Olha, e aí eu vou fazer o seguinte, olha, presta atenção. Eu vou pegar um ponto aqui da imagem, vou pegar o plano paralelo ao plano XY que passa por esse ponto, tá? O plano aqui, ó. Esse plano aqui, ó. Paralelo ao plano XY. Paralelo ao plano XY. Esse plano, ele vai cortar a minha superfície aqui numa curva. Numa curva plana ali. Vocês entenderam o que eu fiz? Estão entendendo esse desenho? Essa curva aqui, então, é a curva de contorno da minha função referente ao nível C. Tá certo? E aí, quando eu projeto essa curva de contorno no domínio, aí eu tenho o que aqui? A curva de nível referente ao nível C. Tá? Então, as curvas de contorno, elas são como se fossem cortes no meu gráfico, tá? As curvas de contorno fazem parte do gráfico, porque uma curva de contorno, um ponto de uma curva de contorno, ele é da forma XY e C, mas C, onde esse C é f de XY, tá? Só que eu estou considerando todos os f de XY que tem C como imagem, tá? Então, as curvas de contorno são como se eu pegasse o meu gráfico e cortasse paralelo ao plano XY, tá bom? Então, olha só. Dada uma função de 2 variáveis, digamos aqui eu tenho uma função de 2 variáveis. Eu tenho uma função aqui de 2 variáveis. E aí eu tenho o domínio dela, tenho o domínio dessa função, tenho o conjunto imagem dessa função, isso me dá uma ideia da localização do gráfico. Quando eu projeto no plano XY, dá o domínio. Quando eu projeto no eixo Z, dá a imagem. Então, eu já sei mais ou menos onde está o meu gráfico. Tá? E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero construir o meu gráfico. Então, eu quero desenhar o meu gráfico. Eu quero representar todos esses pontos aqui, ó. F de XY, pertencente ao R3, né? Tal que o XY percorre o domínio da minha função. Tá bom? Eu já sei mais ou menos onde ele está localizado. Eu quero ver como é o desenho da superfície do gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, olha, para saber como é o desenho do gráfico, eu vou pensar assim, ó. Eu vou pensar assim.